Existe uma sabedoria ancestral que diz: espinho quando nasce, de pequeno, já fura. A ancestralidade é o norte. Se olharmos para ela, seguimos o nosso destino. Com apenas uma mão, não se pode levantar uma cabaça cheia na cabeça. A construção de um terreiro de candomblé é um ponto de aquilombamento. É um ponto de resistência ancestral, onde nele a união faz a força. Eu me chamo Edson da Conceição Silva, no candomblé, na religião Obá Oladelê, o pai de Xangô. Nascido e criado aqui em Alagoinhas, com algumas idas e vindas em Salvador, na capital, para poder aprender e estudar, em outros lugares também do Brasil, sempre aprendendo e estudando. A minha infância foi uma infância católica, minha família é toda católica. Claro que anteriormente a isso sempre existia a mescla do catolicismo com a mesa branca, com um caboclo que apanhava não sei quem, um guia que pegava outra pessoa ali, ou até mesmo uma parte que era do candomblé, pela minha parte materna, mas minha mãe não seguiu. Minha mãe, cada dia que passou, foi mais se fortalecendo no catolicismo, e eu também dei meu começo religioso, meu início religioso, foi dentro da Igreja Católica, e também o meu início como cantor, porque foi na minha primeira Eucaristia, eu não lembro se com 8 ou com 9 anos, que eu fiz o meu primeiro solo. Eu solei uma música, onde um cântico, né, no dia da cerimônia da minha primeira Eucaristia. E foi a primeira vez que eu vi a igreja, algum público, se erguer, se levantar e aplaudir. E ali eu fiquei muito emocionado. E alguns anos depois, eu descobri a música, realmente como um dom, mas nunca deixei a vertente da espiritualidade, da religiosidade. Dentro desse tempo, desse entremeio de tempo, nós, aqui no interior, né, aqui em Alagoinhas e outros interiores também, existe muita rezadeira, agora não tantos, né? Hoje eu sou um rezador, sou um benzedor, mas existia muita rezadeira, existia muita pessoa que fazia sessão em casa. Aí as pessoas davam caruru de Santa Bárbara, caruru de São Cosme, tudo com o nome da Igreja Católica. Mas na verdade era caruru de orixá, era caruru de espiritualidade iorubá ou da vertente matriz africana. Então, uma determinada feita, eu estava na porta de casa com minha mãe e uma senhora. Essa senhora, ela deu passagem a um caboclo, e esse caboclo me disse que quando eu completasse de 12 para 13 anos, o meu santo ia me empanhar. O santo ia me pegar. E aí minha mãe ficou agoniada, porque se agora já não é tão fácil, antigamente o preconceito era muito maior ainda, né? Então, eu com medo, aos 12 anos eu comecei a me envolver por causa da música. A música gospel é muito boa, né? A escola gospel afro-estadunidense é muito boa. Então, ali foi me envolvendo, e ali também foi a minha chance de querer fugir para esse santo não me apanhar. Então, fiquei durante uns anos, não vou saber agora mencionar quantos, mas eu sei que em 2004
eu apresentei meu primeiro problema na coluna e eu comecei a ter dificuldade no caminhar. Eu não conseguia caminhar direito. Eu fazia parte da direção de um projeto de música aqui na cidade e o pessoal ficava muito consternado porque eu, na flor da idade, tinha esse problema, estava com aquele problema. Passou, depois voltou e nesse mesmo ano eu conheci, através de uma grande amiga, mãe e irmã, né? Mãe Ana Rita, que é minha irmã, zona e minha amiga, o movimento negro. Através do movimento negro a gente começou na militância, na busca, na reivindicação dos nossos direitos, na busca de valorização do nosso povo, procurando políticas públicas para o nosso povo, isso já lá em 2004. Quando eu chego até o primeiro terreiro do Candomblé em 2004, eu me lembro de algumas passagens, eu lembro de bandeirolas coloridas e comecei a ter acesso a essas memórias. Ali já era, para nós, já era o orixá, já me trazendo essa reverberação do passado no presente daquele momento. Por mais que eu rodasse, fui iniciado aqui, né, no ano de 2007, pelas mãos de Mãe Olga de Oiá, do Ilê Axé Oiami, filha feita por Pai Lício, de Oxum, dando continuidade, que ela deu continuidade com Mãe Célia de Oxum, que era filha de Pai Camilo de Odé, que era filho do pai Otávio de Odé, que foi filho da mãe Maximiliana, ou tia Maci de Oxoguian, da Casa Branca, que foi uma das sacerdotisas, se não me engano, a quinta sacerdotisa do terreiro da Casa Branca, que para nós, do Queto, né, é a referência de início da nossa história, como povo Queto, como organização de candomblé. Porque desde quando começou o processo escravizatório, os cultos nunca acabaram. Nós continuamos cultuando, mas de forma velada, acrescentando o sincretismo para poder conseguirmos, através dos santos católicos, fazer as nossas celebrações. Existiam, muita gente não sabe disso, mas existiam sim grupos que conseguiam fazer essa celebração, mas os senhores e senhoras de engenho não sabiam que ali se tratava de um culto religioso, achavam que era um samba, né? Achavam que era uma reunião de negros para sambar e dançar, e deixava de vez em quando, tinha isso, mas na verdade ali os povos começaram a se unir, o povo que veio da região do Congo, República do Congo, que é a Constituição dos Banto, o povo que vem hoje, o Benin, a Constituição do Jeje, hoje no território Urubá e Nigéria, a Constituição dos Urubá, e aí chega esses três povos, depois chegaram mais povos, e ao invés de acontecer o que o senhor de engenho queria, que era a separação, começou-se então a junção. Começou-se então a mescla desse bolo gostoso, que a receita quem deu foi o Olodumare, o pai criador, ou a força criadora, a mãe criadora, cujo nome é Olodumare para nós, descendentes dos Yorubás. Eu dei andamento em outra casa de orixá, em Ilê Axé e Jifaromim, com meu pai Cutu, de Jagum, em Feira de Santana, mas hoje eu digo que graças a Xangô, graças ao Olodumare, graças a Orumilá, Ifá, graças a Iemanjá, Oiá, Oxum, todos os orixás da minha vida, eu tenho várias famílias e quero bem a todas essas famílias e sou benquisto nessas famílias. Então, eu só tenho a agradecer porque eu aprendi e não cuspi no prato onde comi, tampouco esqueci onde nasci. Porque o rio, quando se esquece de onde nasce, ele seca e morre. Então, nunca devemos olhar para trás com desprezo. Fui iniciado ao orixá Xangô, né? E
não quis mais saber de ficar andando. Eu sempre fui muito pragmático e sou muito assim, religiosamente obediente a hierarquias. Isso nem sempre é bom, porque você deixa de descobrir outras coisas. Hoje, nessa idade que tenho, não parece, mas tenho já mais de 18, sei que não é bom. Por isso que quando uma Binha na minha casa disse: meu pai, eu posso ir em tal casa, qual é a casa? Eu procuro saber, mas eu não proíbo. Se for uma casa de gente que realmente não condiz com a realidade aceitável do candomblé, eu falo: filho, filha, nessa casa eu não falo muitas vezes. Hoje, antigamente eu falava, hoje eu não falo porque não é aconselhável que você vá, mas eu deixo. Na maioria das casas que eles vão, são meus amigos e meus parentes de santo. Então eu deixo eles irem, não me importo. Sabe por quê? Eu sei o que foi implantado aqui no meu ori, no meu alcã, no meu coração, nos meus incã e no meu ventre. Então eu não tenho que duvidar do meu orixá e nem quero prender ninguém com ameaças, porque isso é contra o axé de Xangô. Qualquer ameaça, qualquer tipo de descontrole é contrário ao axé de Xangô. Todo mundo pensa o contrário, né? Mas Xangô, quando ele entra na vida de alguém e que ele realmente, você consegue realmente ali fazer a vontade dele e você começa a entender a filosofia do que é ser uma pessoa naturalmente colérica, naturalmente sanguinária, e se torna uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que olha ao seu redor e vê as diferenças, mas não condena as diferenças. O axé de Xangô traz isso. Eu recebi o meu Eridilogum na cabaça 3 jogos, que se dizia que um era para se ficar na esteira, outro era para se carregar para viajar, e o outro era para quando se perdesse qualquer buzo eu encontrar. Mas esses 3 jogos, eles continuam dentro da minha cuia, no quarto de santo. Porque quando eu fui, houve-se a necessidade de eu receber alguns ícones, né? Dentro do culto tradicional chama ícone, ou ibá, ou chamar também assentamento, ou pode ser chamado também ojubó, que é o altar do orixá. Lá eu tive que receber novos ícones e alguns de orixás que eu já tinha no candomblé. Dentro desse processo, o Elerimpim, que é o testemunha da criação dos destinos, Orumilá, orientou que eu recebesse o Eridilogum e aprendesse dentro dos ditames do costume tradicional, né? Então, quando eu aprendi a jogar, quando eu comecei a jogar, já foi dentro dos ditames do povo iorubano. Então, assim como eu jogo comecei a jogar, comecei a consultar, e aí começou eu consultava só para mim. Tinha dentro do culto tem o dia do Ossé. Ossé não é limpeza só, né? Você pode sim limpar os seus altares, mas é o dia de devoção, o dia de adoração, o dia que você vai alimentar determinados orixás a cada dia. E ali eu jogava e consultava para mim. De 17 dias eu fazia uma consulta para mim. E ali eu ia aperfeiçoando, claro, o meu olhar, a minha visão, a minha intuição, mas prioritariamente a técnica. Porque o Iorubá, o ancestral, o ancião hoje, não acredita nessas conversas que dizem que orixá não é cultuado em terra Iorubá. Nunca se perdeu o culto ao orixá dentro de terra Iorubá. Nunca. Alguns orixás não são cultuados aqui no Brasil, é ao contrário. E diferente, gente. Cada lugar tem um jeito. Então, quando eu recebi meu jogo de búzio, nosso espiritualidade disse que era para eu arrumar um canto, mesmo que não fosse meu, porque eu ia ter de cuidar de muita gente. Então, foi quando eu aluguei a primeira casa ali na URGS do Petrolar,
na caixa d'água e começou a encher. Isso em 2016. Encher muito, a ponto das sessões eu não toco candomblé. Por quê? Para quem é de candomblé, sabe que a gente não pode tocar candomblé em um lugar que não esteja devidamente preparado o solo, o teto, a porta da frente e a porta do fundo. Para quem é. Então, numa casa que não é minha, eu não posso fazer isso. Para mim é um desrespeito com o dono que me alugou, porque eu tenho que morar naquela casa. Então, só que não parou de crescer. E até hoje, em 2024, não para de crescer. Então, quando tem a sessão de Vovó Maria Júlia, que é a nossa querida vovó, é uma vez no ano. Dentro desse lugar aqui que nós estamos aqui, já teve esse ano, que é todo mês de maio. Eu não vi, né? Não vi como estava. Mas quando eu vi as fotografias, era a gente dessa parede até o portão. Todo mundo lá de fora. Porque não tinha gente, não tinha espaço. Então há muito tempo eu não faço sessão aberta. Tocar para orixá eu não toco mesmo, só mesmo salvo dentro do quarto santo. E não tem mais condições de a gente ficar aqui. Não tem mais condições porque cada dia que mais cresce, cada dia que mais a necessidade das pessoas por ajuda espiritual cresce, é paralelo à necessidade de ajuda emocional. A gente está vivendo num mundo onde as informações são muito ligeiras, onde se há cada vez mais ansiedade, se há mais cada vez depressão, se há cada vez mais transtorno, e as pessoas precisam de apoio em diversos aspectos, não somente nos emocionais, nos médicos clínicos, mas também espiritual. E quando ela chega num lugar que vê que o lugar é um lugar sério, vê que a pessoa que está ali à frente da cabeça é uma pessoa séria, uma pessoa que não brinca de espiritualidade, e vê que ali os filhos de santos são sérios, aí quer ficar. Então, tem vezes que eu tenho que dizer, meus filhos, me perdoem, mas hoje vai ter que ser fechado para casa. Somente para casa. Porque não temos espaço físico para isso. E então nós estamos agora buscando um lugar para levantar. Não é o palácio do rei Xangô apenas, como ele mesmo fala. Né? Ele diz, o palácio não é meu. O palácio é meu e dos outros reis e rainhas. Dos príncipes e das princesas. Né, que eles se tratam assim, a rainha Iemanjá, a rainha Oxum, a rainha Oyá, o rei Ogum, o rei Oxóssi. Mesmo que não tenha sido rei, releve, é a linguagem dos orixás, para nós entendermos a grandeza que essas forças espirituais têm. Então, não tem mais como continuar aqui. Nosso projeto não é um projeto apenas espiritual, envolve um projeto social e educacional. E isso foi uma exigência de Xangô, uma exigência de Afonjá, que a nossa casa fosse nessas três linhas: espiritualidade, o lado social e o lado emocional. E isso nós iremos cumprir, não vamos abrir mão, porque nós iremos obedecer à voz do rei. E quem me suceder, daqui a muitos anos, vai dar continuidade. E quem vier depois vai dar continuidade. E assim se confirma aquilo que é dito nos poemas, nas poesias. A ancestralidade confirma a imortalidade. Ọba nìṣàrẹ́ òkè odò, ọba kọ̀sọ̀ ayọ̀. Ọba nìṣàrẹ́ òkè odò, abẹ́rẹ́ ọmọ. Ọba nìṣàrẹ́ òkè odò, ọba kọ̀sọ̀ ayọ̀. Ọba nìṣàrẹ́ òkè odò, abẹ́rẹ́ ọmọ. Ọba nìṣàrẹ́ òkè odò, ọba kọ̀sọ̀ ayọ̀.